Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus, essa que excede todo entendimento, esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida. Que hoje o Senhor venha continuar nos abençoando. Nós estamos aqui de posse de vitória por mais um dia, agradecendo ao Senhor por mais esta manhã, pela noite que o Senhor nos concedeu deitar, dormir e acordar. Nós estamos de pé, já estamos de pé, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos renova a cada manhã. E as misericórdias do Senhor já se renovaram hoje, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Oh, aleluia! Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele seja o nosso condutor em tudo o que nós vamos fazer, que Ele dirija os nossos passos. Amém? Hoje o pãozinho diário está no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, os versículos do 21 ao 28, que fala assim: Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e a padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se disse a Pedro: Arretada-te diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia. Então aqui, nós sabemos que aconteceu isso. Muitos dos discípulos, eles não morreram. Jesus morreu primeiro, e eles ficaram, tanto que eles viram Jesus depois, E muitos também, foram arrebatados, muitos dos discípulos, alguns foram arrebatados, não passaram por esta morte física que a gente passa, Então, Jesus estava aqui preparando os discípulos para a ressurreição, a morte dele, mas falando também que ele ia ressuscitar. E Satanás, ele não é onisciente. Ele só é onipresente, porque ele estava ali presente. E ele tomou a boca de Pedro e falou, como se fosse Jesus um coitadinho, E ele estava todo o tempo tentando mostrar para Jesus que Jesus não precisava morrer, não. Pediu para ele ter pena, Tenha misericórdia de ti, Tenha compaixão de ti. Jesus, não vai te acontecer isso. Ele repreendeu Satanás: para trás de mim, Satanás. Sai de diante de mim, Satanás. Nós temos que repreender, porque muitas das vezes é Deus permitindo que nós venhamos a passar alguma coisa
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando vem, né, como Jó falou com a mulher dele, o bem você aceitou com prazer, mas o mal você não quer aceitar? Pois eu aceito. E nós temos que só renunciar ao nosso eu, à nossa carne, às nossas paixões. Isso é carregar a cruz de Cristo, né? E Jesus fala aqui sobre a sua morte e a sua ressurreição, sobre a necessidade de seus discípulos, né, renunciarem aos seus próprios interesses para segui-lo. Ele pediu aos discípulos: renuncie o seu eu, às suas paixões. Para você conseguir me seguir, tem que renunciar ao seu eu, às suas paixões, à sua carne, né? Nós devemos estar dispostos a negar o homem natural, ser obedientes e sacrificar-se a fim de seguir Jesus com alegria. Vamos ser obedientes à palavra de Deus. Nós esperamos, temos que esperar com esperança. Não é esperar com medo. Nós temos que esperar com esperança, confiando. Aleluia, né? Esperar nas promessas que o Senhor Jesus nos fez. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar. E aonde eu estiver, vocês também vão estar. Nós temos que ter essa esperança viva dentro de nós, de que Jesus está preparando lugar para nós. Quando nós partir daqui, tudo aqui vai ficar, toda dor, né? Eu estou aqui um pouco congestionada, os olhos ardendo, nariz ardendo, estou bem resfriada. O tempo muda, né? Tava muito calor aqui em São Paulo e agora o tempo, né, refrescou, estou bem congestionada. A minha vontade era de estar na cama, mas eu tenho que renunciar o meu eu. Se eu posso ainda, estou falando, estou respirando, estou podendo sentar, não é uma simples coisa que tem que me parar. E às vezes eu mesmo me pego me limitando de algumas coisas, né? E nós temos que fazer algumas renúncias, né, para servir ao Senhor com alegria. Não é com pesar, não. Às vezes meu semblante está assim um pouco caído, é porque eu não estou bem, né, fisicamente. Mas o meu espírito é forte, está forte para a glória de Deus. Já, né, me preparei, já tomei um banho quente, já estou aqui para dizer que tenha fé, tenha esperança, renuncie o seu eu, renuncie a sua carne. Olha, a palavra hoje está falando comigo de renúncia. E eu tive que renunciar à cama para estar mais um pouquinho deitada. Mas eu não posso sair pelo mundo pregando o evangelho. Eu posso estar aqui na frente dessa câmera, a qual, quando eu postar, muitas pessoas, quem sabe você hoje está precisando de uma palavra, né? Saia do comodismo. Hoje o Senhor te chama. Renuncie o teu eu, as tuas vontades, as tuas paixões. A nossa carne, ela quer sim comer, dormir, né? Pecar, porque nem tudo que a carne quer é pecado, não. Não é pecado. Mas ela gosta do mole mesmo, das coisas fáceis. O que for mais fácil é o que a gente gosta, né? E o nosso maior inimigo é a nossa carne, as nossas paixões, os nossos desejos, carnais e pecaminosos também. Aleluia! Nós temos que seguir a Jesus com obediência, né? E essa missão que o Senhor nos deu até o fim dos tempos. Jesus pegou a missão e ele não largou a cruz. Mesmo Satanás o tempo todo ali, quando ele saiu da oração, Satanás foi tentar ele, para ele renunciar àquela fome, né? E transformar as pedras em pães. Ele mandou Jesus se jogar do alto abaixo, que os anjos, né, tá escrito, e eles falam dentro da palavra. Ele não é bobo, né? Aquilo que a gente pensa, ele não sabe, mas você pronuncia, ele tá ali para tentar atrapalhar, né? Jesus foi pronunciar ali, reunir os discípulos. Quando Jesus reuniu os discípulos, ele também estava ali, né?
E aí ele pegava aqueles fracos, porque Pedro era colérico, né? Impulsivo, né? Tanto é que ele cortou a orelha de Malco, precisou Jesus colar de novo, né? Colocar no lugar. Então ele usou a boca daquele colérico ali para se fazer, né? Se fazer de coitadinho. Aleluia. A mensagem da morte de Jesus na cruz inclui seguir Jesus, assim como Jesus negou a si mesmo e foi para a cruz. Somos informados de que devemos negar a nós mesmos e ir para a cruz. A cruz se torna o símbolo da negociação de dar nossas vidas completamente por Jesus, né? Então, nós não precisamos morrer no madeiro, porque Jesus já fez esse sacrifício, né? Jesus já fez o sacrifício ali na cruz do Calvário. Graças a Deus que Deus é amor, Deus é bondade. Ele fez esse sacrifício, mas nós temos que fazer o nosso possível. O impossível quem faz é Jesus, mas nós temos que fazer o nosso possível, né? Renunciar ao nosso eu, né? E seguir a Jesus, fazendo a vontade e a boa obra dele. Aleluia. Seguir a Jesus significa muito mais do que deixar um pedacinho de nossas vidas para trás. Trata-se de submeter e entregar nossa vida inteira, incluindo o nosso corpo, apenas a Ele. Amém? Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Por isso nós temos que entregar totalmente a Jesus o nosso corpo. Amém? As nossas vontades. Quando vir aquela ira, aquela vontade de falar, nós temos que renunciar a essas vontades que vai prejudicar a nossa vida. Né? Deus está falando comigo. Né? Deus sabe que eu sou um pouquinho Pedro, mas eu creio que Deus está me libertando aos poucos, aos pouquinhos, né? Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nessa vida, buscando se converter cada dia. Nós não estamos totalmente convertidos, porque a nossa carne às vezes não deixa, mas nós temos que renunciar essa carne, o nosso eu, né? Oremos. Querido Jesus, nos ajuda, Senhor, a deixar para trás o que possa competir contigo e teu reino. Amém. Graças a Deus. Tenham todos um sábado abençoado. E esse restinho de final de semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.